Então tem o Amiel, ele pergunta o seguinte: Caio, posso pensar que a tentação do diabo a mim só tem o seu começo, ou seja, a cooperação do inimigo, a partir de uma pulsão começada em mim? Ou seja, eu sou o combustível das tentações feitas do diabo a mim? Uhum. Essa... O Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Sim. Então, por isso não dá para responsabilizar a serpente. Desde o Éden não dá. Então, cada um tem a sua própria cobiça. Por exemplo, vamos pegar a tentação primal, que é de Adão e Eva como figuras humanas arquetípicas num ambiente paradisíaco. Ou seja, é a tentação sem a necessidade. Ninguém estava passando fome, não era um deserto como foi no caso de Jesus, o estômago não roncava, não havia nenhuma necessidade de afirmação. Deus falava com eles de cara limpa o dia inteiro, os animais não estavam sendo hostis. Em outras palavras, no mundo perfeito, sem necessidade, houve, todavia, tentação. Uhum. Então, não dá nem para transferir a responsabilidade da tentação para a necessidade apenas. Então, devia estar bem resolvido com ela. O cara tinha dito eureka. Ainda não estavam discutindo relação, né? Não, eles estavam assim tranquilos. Transar todos os dias não era uma anomalia, era normal, tudo, a hora que desse vontade. Não, coisa nenhuma, né? Tudo totalmente tranquilo, ninguém frustrado. E o homem tinha encontrado a carne da sua carne, o osso dos seus ossos, né? Melhor que aquilo impossível, né? Ela não chegou a dizer, eis que este é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Mas ele tinha dito. Aparentemente o cara estava satisfeito. Bom, o problema é que o indivíduo existe. E Eva não era uma matriz universal sem singularidade. Eva existia como criatura singular. E na singularidade dessa mulher primitiva, arquetípica, porém tão real quanto reais são todas as mulheres deste mundo, né? Eva está em toda parte, não só no Éden, ela só ficou mais complexa e mais doente, muito mais. Mas ela está aí o tempo todo. Então, a partir da sua singularidade, o que em não havendo necessidade nenhuma, foi despertado nela? Um senso estético, que é uma fenomenologia feminina natural, não é? Não é uma prerrogativa da alma feminina, é óbvio, já longe de ser, jamais seria, mas na sensibilidade feminina carrega um poder de importâncias aparentemente mais essenciais do que na alma masculina, essa dimensão, pelo menos no que ela elege e como prêmio de beleza, algo que ela escolhe, especialmente a estética decorativa, tem um poder imenso, né, no olhar da mulher, e é por aí que o negócio chega. Ela olhou e era lindo, era belo. Aí já tinha sugestão mexendo numa outra dimensão, justamente porque era proibida e tudo mais era permitido, surge dentro dela aquela sensação de que aquele é o gosto dos gostos, é o sabor dos sabores, justamente porque é impossível. Tudo que é impossível é fantasiado
como sendo carregado de algo que transcenda ao melhor da realidade possível. Então, virou proibido, não dá mais para concorrer com a fantasia que projeta sobre essa coisa não conhecida tudo quanto a imaginação puder transferir de projeção de gosto, sabor, beleza, divindade, espetacularidade. Assim nascem os deuses, as divas, as taras, as obsessões, todas as coisas se tornam maiores do que tudo a partir daí. Aí vem um terceiro nível. E vendo que era um agente, uma árvore boa para dar entendimento, para fazer um upgrade de percepção, que era um chip diferencial, daqui a pouco a árvore do conhecimento do bem e do mal, daqui a muitos pouquinhos aninhos, né, vai estar sendo oferecida. Agora ela é oferecida todo dia de todos os modos, de todas as formas diferentes, nunca deixou de ser oferecida, nunca deixará de ser. Mas ela está ganhando a materialidade já de microchips, de implantes para aumentar a memória não sei quantas vezes, para expandir e acumular raciocínios, para, enfim, qualquer coisa. Ou seja, é a mesma irresistibilidade de tentação que eu vejo um bocado de gente dizendo, no dia que tiver eu quero, especialmente o burro. No dia que tiver eu vou botar em mim, de qualquer maneira. E aí o consumo vai ser enorme, porque a população de burros inseguros, vaidosos e arrogantes é quase a terra inteira. Então, se não for por uma via, é por outra. Mas todo mundo vai pegar desse chip. De um jeito ou de outro você chega lá. Chega lá. E com várias justificativas. Por necessidade, por estar na onda. Agora, lá no caso deles, não tinha justificativa. Assim mesmo houve a tentação. Então, voltando à questão do nosso amigo, não é? Que é a participação satânica. É uma participação, não é nunca uma determinação do resultado. O que você vê nesse cenário do Éden, nessa conjunção de agentes e de fatores e forças e convergências, porque de fato a gente está diante de uma descrição com linguagem de fábula, de um fenômeno psicológico apresentado da maneira mais simples, não só psicológico, mas espiritual, e que envolve a complexidade do ser humano, a interatividade do ser humano com a ambiência, com a natureza, com a invisibilidade ou a sutileza ou o imiscuimento do mundo espiritual nas comunicações naturais, nas proposições, em choque com o estabelecido como consciência pelo mandamento de Deus. Então, todos os elementos estão presentes aqui nesse cenário. Não existe nenhum deles determinante. Deus não é determinante, porque Deus não vai dar um tapa na mão de quem estender para pegar, nem vai botar um zíper na boca de Eva na última hora, nem secar o braço de Adão. A responsabilidade do homem é do homem. Deus é Deus. E Deus diz, dessa não. De tudo mais, olha, o que mais vocês virem, podem cair de boca. É de vocês. Agora, essa aqui, no dia que vocês comerem, ela vai trazer morte. O que pode parecer uma fascinação, porque é conhecer, saber, bem e mal, ganhar um upgrade extraordinário,
não vai melhorar a existência de vocês, não vai realizar o bem maior na vida de vocês, vai trazer morte. Agora, o mais que a vida podem ir. Essa é a participação de Deus. Aí tem os que ouviram, há o que não comentou nada aparentemente sobre o assunto, há alguém um pouco mais interessado no tema, talvez aquela em quem no coração o eco tenha sido maior, presta mais atenção no elemento proibido, ou seja, proporcionalmente ao impacto do mandamento, encontrando alguma forma ou de resistência, ou de curiosidade, ou de questão, quando não se dá razão ao mandamento, quando ele não carrega a sua própria razão pelo fato de que eu sei que quem disse é Deus. Então, a primeira coisa que se instala aí é uma relativização do absoluto de Deus como bastando que ele seja o meu Deus. E relativizou isso aí, relativiza-se o que ele diz. Relativiza-se até as implicações do que ele afirma. Aí entra o olhar contemplativo, a especulação, a fantasia, tudo que eu falei há pouco. É nessa ambiência que começa a vir a questão diabólica. E, de fato, o que a gente vê ali é uma repetição do mandamento de Deus com uma interrogação. Pois foi assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Então, na afirmação. Aí ele não contesta o mandamento, nem a Deus, foi Deus que disse. Só tem uma pergunta, é isso mesmo? Aí, o isso mesmo começa a levantar um turbilhão aqui dentro. Mas a pulsão original existe no coração do homem, e esse é um dos mistérios a serem incluídos naquela designação de Paulo de mistério da iniquidade. Porque é uma viagem menos perfeita do que a de Lúcifer, do ponto de vista assim, arquetípica. Do ponto de vista da tentação de Satanás, se a gente aceitar a eleição de Ezequiel, de Isaías, ou das declarações paulinas de que a soberba foi o laço do diabo, essas coisas todas que nos ajudam a construir essa cenografia arquetípica. Aceitando isso, o mistério é mais profundo ainda, porque não houve tentador para o tentador. Não houve árvore do conhecimento do bem e do mal nesse ambiente. Não houve absolutamente nada, mas o que houve foi o próprio ser. Houve algo tão misterioso no ambiente das absolutas não contestações, não desencontros, não arestas, não nada. De perfeição absoluta, de grandeza até onde a grandeza de uma criatura pudesse ir, e as das demais à volta. Então a cosmogenia e a quase metafísica bíblica viaja desse ambiente, dos filhos de Deus, das estrelas conscientes dos filhos de Deus, como diz Provérbios 8, no texto da sabedoria, alegremente cantando com a criação de mundos e mundos, universos, multiversos, mistérios de criação, tudo perfeito. De repente, um querubim, um ente de uma categorização de existência que eu não consigo nem imaginar, de tão distinta da minha que é, de tão mais poderosa, elevada, de outra natureza, de outra energia.
de outra dimensão, ele acorda, desculpe a expressão, de pau duro por si mesmo. Ele acorda e diz, eu vou enrabar Deus. É um negócio que não tem cabimento, que não dá para compreender de onde procede uma coisa dessa. Não dá para especular. Eu vou, hoje é o dia em que eu... Como é que originou esse pensamento? De onde porque sai? não tem uma limitação nessa percepção dessa criatura sobre a infinitude do Criador. A limitação e nem sobre o todo poder do Criador, nem sobre toda a bondade do Criador, nem sobre nada. A única limitação que essa criatura tinha, eu acredito, em relação a tudo que se pudesse divisar, era o mistério do Cordeiro imolado antes da criação de qualquer criatura. Nem um Satanás jamais soube do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Esse é o mistério dos mistérios que Paulo diz que estava guardado a 7 chaves, oculto a todos e agora manifesto. E esse conhecimento é que ele queria naquele momento, talvez. Alguma coisa que estava para além do para além. Eu sei que ele levanta e diz, hoje é o dia de Deus deixar de ser Deus, porque eu subirei, eu serei maior do que o Altíssimo. Esse é um mistério da iniquidade. É um negócio impensável. Agora, o outro arquétipo de tentação, que é o de Adão e Eva, a gente já tem o quase perfeito. Porque já há uma serpente no paraíso. Já existe um mal instalado viajando como sedução adicional, sem que isso seja nada além de uma especulação. Se eu fosse daquele tipo que criasse fixidez em determinados pensamentos, que não é a minha natureza, eu não sinto que a revelação do Evangelho me permita isto. Mas se eu tivesse que fazer isso, eu diria o seguinte: se há uma absoluta irredimibilidade para uma criatura como esse querubim da guarda que ficou assim, é porque faltava ali a ausência de qualquer que fosse o indutor de rebelião. Se ele tivesse um indutor de rebelião, ele já estava relativizado na sua decisão. Mas sem indutor de rebelião, ele se torna, mesmo como uma criatura relativa, como toda criatura, na relatividade da sua relatividade, absoluto na sua escolha. Diferentemente dos humanos, que com todo esse outro conjunto de coisas que a gente até já falou, receberam a indução desse veneno, dessa víbora, dessa questão, dessa coisa que vem de fora. Como um vírus. Né? E ainda mais um segundo elemento, que é um mandamento, que diz, peguem de tudo menos disto. Não existe alusão nem inferência a essa proibição em relação ao querubim original, porque muito provavelmente a proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal seja já uma resultante dessa produção anterior do querubim rebelado, como introdução de uma realidade na realidade. Aí é outra questão que as pessoas fazem: mas por que se Deus, ao criar, criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? A minha pergunta é: e desde quando a árvore do conhecimento do bem e do mal já não estava criada? Estava lindo já. Se a existência do mal, conforme essa designação da percepção da fé cristã, vamos assim dizer, sem ligá-la ao institucionalismo do cristianismo, cristão no sentido de Pedro,
né, sofrei com esse nome, né, de cristãos, ou lá de Antioquia, pela primeira vez foram chamados de cristãos, se a percepção cristã unânime praticamente no coração de quem tem fé é esta, a gente chega e já olha para essa situação aqui do Éden com uma perfeição carregada já de algumas relatividades. Essa anterior é que está tudo livre de tudo. E nasce essa coisa no coração desse ente. E aí ele vem e carrega. Mas, para que ele encontre esse espaço, para que a indução emule algo que vai se transformar num motor que vai gerar uma ação, que vai produzir uma consequência real, é preciso que haja a cobiça instalada no coração do homem, conforme Tiago diz. Cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Então, olha só, pensando nisso, né, e dentro do que você explicou, tem uma aqui que colocou o seguinte: a tentação de Jesus, se é por essa concupiscência, por essa cobiça que nos habita, como então que a gente entende a tentação de Jesus? Que ele não prestou atenção na primeira frase que eu disse, que foi a seguinte: diferentemente da tentação de Jesus, então, que foi da necessidade, a de Adão e Eva é da total não necessidade. Sim, mas assim, agora fica claro. Falei, Adão e Eva estavam no paraíso, Jesus no deserto. Então Jesus está no antiambiente de Adão e Eva. Ele está pela necessidade a natural. A tentação de Jesus não é o conto de carochinha no qual Adão e Eva caíram. Não é uma serpente que se apresenta a Jesus, é o diabo. Não é um fruto gostoso, natural, de uma árvore proibida, mas que nascia do chão da terra. Era para transformar a pedra em pão. Não era a concupiscência dos olhos, era o grito desesperador do estômago com fome, depois de 40 dias e 40 noites. Tudo é invertido em relação à mão inicial, mostrando que nem só de belezas estéticas e não necessidades apresentadas como belezas sedutoras é seduzido o homem. Porque o polo extremo disso aí é o que é provado por Jesus. Não na fantasia, mas na realidade. A proposta é que a primeira delas e todas elas vêm carregadas de um sonho de fantasia, né? Transforma a pedra em pães, mas inverte-se também a mão. Em relação a Jesus. Em relação a Adão e sua mulher, vocês não são e passarão a ser. Em relação a Jesus, é como tu és, se tu és, mas por que tu és, se tu és, mais uma vez faze isto. A pergunta, a dúvida na afirmação. Na afirmação, sempre. Lá, no início não disse Deus, agora se tu és... Lá era em relação ao que Deus tinha dito, aqui em relação a quem a pessoa seja. Só que ao mesmo tempo, no se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães, ele está insinuando que como Jesus é o Filho de Deus, não transformar pedras em pães é fugir da raia. Negar a si mesmo. É fugir... Você está sem microfone. Negar a si mesmo. É fugir da raia. Ele negou a si mesmo. Né? É fugir da raia. Então aqui é o seguinte, lá é, se tu não fizeres, tu não poderás. Aqui é, porque tu podes, por que tu não fazes? Aí quando vai para o pináculo do tempo, é a mesma coisa. Vai viver esse processo inteiro? Isso pode ser resolvido aqui. Tem até amparo bíblico. Cita a Escritura. Salmo 91. Porque está escrito, né?
Está lá escrito, ele dará ordens a seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Não está escrito? Uhum. Dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos? Aí Jesus disse, olha, é para descer pela escada. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aí é a proteção de Deus aos acasos da existência. Não é um desafio divino para que a gente cometa suicídio para provar se Deus nos ama ou não nos ama. Então, eu não sinto esta necessidade. Eu vou andar no caminho da realidade. Eu só vou comer das árvores do jardim. Uhum.